Pronto. Vamos voltar lá. Então, ó, eu vou criar uma linha de referência daqui até aqui, certo? Por que uma linha de referência? Porque eu tenho que fazer a minha porta a uma distância de 10 centímetros do canto. Então, eu vou criar essa linha de referência, agora eu vou copiar, criar uma linha igual, utilizando o comando offset, a 10 centímetros dessa linha aqui, ó. Então, eu dei um offset, agora eu quero uma distância de 10 centímetros, então, ponto 1. Aí eu vou clicar em cima da linha que eu quero copiar e clico para o lado que eu quero copiar, certo? Então, copiei. Agora, eu quero fazer uma outra linha que está 80 centímetros de distância dessa, porque daí eu criei minha porta. Para eu não precisar da ESC e sair do meu comando offset, é só eu dar um novo Enter, então 2 Enter, e colocar agora a distância de ponto 8, porque eu quero copiar a linha que eu tinha copiado a 10 centímetros, agora é 80 centímetros, então ponto 8. E aí eu clico em cima da linha e clico para o lado que eu quero copiar. Depois que eu fiz isso, eu dou o ESC, aí eu seleciono aquela linha que eu criei só como referência e tiro ela do meu desenho. E aí eu criei aqui o espaço da minha porta. Ah, mas eu tenho que cortar essa linha aqui. Tem que cortar. Qual que é o comando? Trim, que é o TR, 2 Enter, e aí é só eu clicar em cima das duas linhas aqui que eu quero cortar, certo? E aí eu tenho aqui, ó, o que? Minha porta, tá? Aí agora eu vou criar rapidinho a minha porta. Então eu vou, como a porta é uma esquadria, eu vou escolher aqui, ó, o layer de esquadria. E aí eu vou criar a minha porta com 4 linhas lá, que é mais fácil, né? Então, ponto 8 para cima, aí ponto 0,25 para um lado, aí eu desço ponto 8 e fecho aqui o meu retângulo, e aí eu tenho a minha porta. Lembrando, ó, que a porta ela tem que ficar nesse formato de desenho aqui, ó. Ó, tá vendo? O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o cantinho da minha porta encostando no cantinho da minha parede, né? Eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de detalhe. Aí, o que eu tenho que fazer a indicação aqui da minha curvatura de abertura e fechamento. Então, eu vou fazer como? Com um círculo. Então, eu clico C, Enter, né? Ó, então, ó, C e dou um Enter. Coloco o centro do meu círculo bem aqui nesse encontro entre a porta e a parede. Puxo até do outro lado, porque é a abertura total dela. E aqui, ó, ela já me indicou qual que é a abertura de porta, ó, daqui até aqui. Esse restante do círculo eu vou manter? Não, tem que cortar. Então, qual ferramenta eu uso? O trim. Só que aqui eu vou usar o trim sem dar 2 enter. Eu vou usar o trim, dá um enter só. Eu quero cortar todo o meu círculo que ficar entre essa linha e essa linha. Então, eu posso cortar essa parte, né? Ó, daí eu dou um enter. Então, daí eu posso cortar essa parte aqui, que não é a que eu quero cortar, essa aqui ó, eu quero justamente desenhar ela, ou eu clico aqui fora e corto essa parte inteira do meu círculo, ó, e dou um ESC. Então, sobrou só a abertura da minha porta, tá? O que significa, pessoal? Que essa parte aqui não pode ser ocupada por nenhum objeto na minha planta baixa, porque é onde vai abrir e fechar a porta, tá? Então, isso aqui é uma medida de parâmetro de espaço, tá? Então, aí eu criei a minha porta. Vou criar agora uma janela bem rapidinho, tá? Então, ó, vou criar a janela aqui desse lado. O que é a janela? A janela ela fica sempre no meio, né? Então eu vou criar uma linha de referência bem no meio dessa parede. Então line enter. Vocês lembram que quando eu estou bem no meio da parede aparece esse triângulo? Então eu vou criar a minha linha de referência bem aqui, tá? Então essa é a minha linha de referência. Eu quero uma janela que tenha 2 metros de comprimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um offset, copiar essa linha aqui, 1 metro de um lado e 1 metro de outro. Então eu dou O, Enter. Aí eu coloco que eu quero uma distância de 1 metro, criar uma linha igual a essa. Qual linha? Essa. Então eu clico nela e clico para fora. Clico nela e clico para o outro lado.
Ou seja, daqui até aqui eu tenho 2 metros. Porque essa aqui está centralizada e cada uma delas está a 1 metro de distância. Então eu clico nela, era só uma linha de referência e fecho. Certo? Fecho não. E excluo. Aí, pessoal, como que eu faço para criar uma janela? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que fazer mais 2 risquinhos centralizados aqui nessa parede para poder fazer minha janela. Então, como que eu posso fazer? Se eu tenho 13 centímetros aqui nessa parede, significa, se eu quiser centralizar 2 linhas aqui de 3 centímetros de distância, eu vou ter que fazer uma linha a 5 centímetros dessa parede superior e uma linha a 5 centímetros acima dessa aqui. Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um offset de 5 centímetros de distância, então, ponto 0,5. Aí eu vou clicar nessa linha de cima e colocar uma linha para dentro, e vou clicar nessa linha de baixo e colocar uma linha para cima. Então, aí, entre essas duas, eu tenho 3 centímetros de distância, porque no total eu tenho 13, aqui eu tenho 5, e aqui eu tenho mais 5. Então, sobrou 3 dentro. Mas, o que vocês estão reparando aqui, ó? Que eu criei linhas amarelas. Eu quero amarela? Não, por quê? Porque o layer de esquadria é vermelho. Então, eu vou fazer o quê? Selecionar essas 2 linhas e vou vir aqui no layer, ó, tirar de alvenaria e colocar em esquadria, certo? O que mais que eu tenho que fazer? Passou. O limite da minha janela é aqui e aqui. Só que como eu copiei a linha da parede, ela copiou até o final. Então, o que que eu faço? TR, trim, eu corto, né? Então, TR, 2 Enter, eu corto tudo que for excesso. Então, olha lá, ó, eu saio cortando, certo? Tá, agora, pessoal, eu quero fazer o quê? Essa parte aqui da janela, ela também faz parte da esquadria. Então, ela também tem que ser vermelha. E essa parte aqui, eu represento como parede, que ela é o fim da parede. Então, eu vou ter que tirar essa parte aqui da linha, essa parte também, para criar uma linha nova vermelha. E vou ter que trocar a cor do layer aqui do cantinho, ó, desse e desse. Eu já vou colocar aqui, ó, amarelo, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou cortar essas linhas amarelas aqui. Então, TR, Enter, Enter. Aí, eu corto essa amarela, corto essa amarela. E substituo pelo quê? Por 2 linhas vermelhas, idênticas. Então, linha Enter. Aí, eu venho aqui, coloco essa linha. Linha Enter, coloco essa linha, certo? Então, assim eu represento a minha esquadria, tá? Então, isso é representar a esquadria, tá ok? Agora, pessoal, o que que era? Até aqui a gente já tinha feito, né? Lá em sala. O que que foi depois de uma semana que eu pedi para vocês fazerem? Era para verificar se as dimensões da casa de vocês, elas estavam ok em relação ao projeto legal, certo? Que é o projeto que vai para a prefeitura, e em relação ao tamanho dos móveis que cada cômodo receberia. Então, como que eu faço para verificar se o tamanho dos meus móveis, se o tamanho do meu cômodo está ok para os meus móveis? Então, aqui, ó, por exemplo, era lá. Aqui, ó, eu já tenho um exemplo dessa planta layout, né, que é o que a gente chama de planta layout. Então, tá vendo? Ó, aqui eu tenho uma casa dentro de um terreno, certo? Quando eu vejo aqui, ó, essa é a frente da casa, é uma calçada, por quê? Porque aqui tem a rua. Então, eu entrei na calçada certinho. O que que eu tenho aqui? Garagem. Por que que eu sei que é a garagem? Tá escrito. Sim, mas eu tenho 2 carros aqui, né? Ah, mas será que cabe 2 carros na garagem? Então eu pego um bloco pronto do YouTube, do Google, e coloco aqui o meu carro para ver se ele cabe. Que tamanho tem esse carro? Vou medir. Para medir é só eu pegar essa cota aqui, ó, rapidinho, e meço aqui, ó. Então, ó, esse carro tem 4,11 m. Ó, para medir os tamanhos, é só eu clicar aqui, ó, nesse símbolo, linear. E aí eu meço aqui do lado, ó,
na maior distância, que são os retrovisores, por 2 metros. Tá, então eu fiz essa garagem aqui no total com 5,15 metros. Ok, cabem 2 carros. Ah, do jeito que eu fiz não cabe. Então tem que fazer o quê? Alterar o meu desenho. Da mesma forma, a gente pode fazer isso aqui, ó, para a sala, tá? Aí o que vai acontecer? Na sala eu tenho que geralmente ter 2 sofás, minimamente, uma rack e uma TV. Então, se eu colocar aqui, tá vendo? Ó, não é nada muito detalhado. O desenho ele é até retangular, né? Ele é bem quadradão. Então, que tamanho de sofá que eu tenho aqui, ó? É um sofá de 80 centímetros por 2,15. Ok, é um sofá um tamanho bom. Então, ó, se eu colocar lá no meu desenho, tô copiando, né? Dando um Ctrl C, Ctrl V. Ó, colocando aqui no meu desenho, eu vejo que um sofá cabe nessa sala, certo? Então, é uma sala que tá com um tamanho bom, tá bom? Ah, mas o sofá que eu vou ter, ele é maior que isso. Então, é só você mesmo desenhar um conjunto de linhas aí, ou procurar um bloco que dê certo, né? Isso aqui a gente chama de bloco, né? Um bloco de móveis. E aí, com isso, eu consigo saber se as coisas que eu previ cabem, né? Então, aqui, ó, a gente tem a cozinha, então tem uma bancada bem grande da cozinha. Aqui é a representação da geladeira. Aqui é a representação de uma mesa com 8 lugares, tá? Isso já não é comum, certo? Pessoal, ó, aqui o quarto, né? Então eu represento o guarda-roupa, eu represento a minha cama, aqui são 2 mesas de cabeceira, certo? E assim vai. Ó, uma outra coisa importante. Tá vendo aqui, ó? A minha esquadria, ela tá representada como? Com as 2 linhas centrais, só que ela tem um detalhe aqui, ó. Ela tem esse detalhezinho e esse detalhezinho. Tá errado? De jeito nenhum, tá mais do que certo. Porque é um detalhe a mais. Quanto mais detalhado a gente fizer, melhor, tá? Ó, tá vendo a porta aqui, ó? A porta, ela não tá simplesmente desenhada. Aqui eu tenho a porta, eu tenho também a minha aqui, ó, o meu espelho da porta. Eu tenho aqui essa parte da porta que é o... Putz, fugiu o nome. Alguém me Batente. ajuda? Batente? Batente. Isso. Aí, ó, por quê? Porque tudo isso entra no vão da porta. O que que tem que ter 80 centímetros? 80 centímetros é essa parte de abertura, tá? O restante aqui, ó, o batente, tudo certinho, é o quê? É madeira, só que vai ocupar espaço na esquadria. Além disso, eu tenho o quê? Eu tenho a área de chumbamento, certo? Então, eu tenho que, se eu for fazer um projeto bem detalhado, eu posso detalhar qual que tem que ser a largura da minha alvenaria para conseguir colocar uma porta de 80 centímetros. Então, aqui, ó, eu tenho uma porta, uma abertura de 90 centímetros para uma porta de 80, tá? Então, ó, de abertura eu tenho 80. Mas de vão de alvenaria eu tenho 90 centímetros, certo? Então aí tudo isso pode ser previsto em projeto. Quanto mais detalhado, melhor, tá? Então essa é a planta layout, certo? Que mais que a gente tem que eu tinha falado lá nas aulas para vocês? Abertura de janela, tá? Então o que vai acontecer? Eu tenho um cômodo aqui que eu tenho uma área de, deixa eu medir, ó, uma área interna. Ó, eu tenho uma área interna aqui, ó, de 12,11 metros quadrados, certo? Ou seja, eu vou ter que ter uma janela com uma abertura que vá promover uma ventilação e uma iluminação muito boa, certo? E aí a prefeitura ela pede para eu fazer uma abertura de janela para a sala que seja de no mínimo 10%
do tamanho da área. Então, se eu tenho uma área de 12 metros quadrados, eu tenho que ter uma abertura de janela de pelo menos 1,20 m, certo? Isso, na verdade, é parte de projeto arquitetônico, né? A gente está numa aula de desenho, mas eu estou falando isso para vocês para alertar vocês da quantidade de informações que a gente precisa ter para conseguir fazer o nosso desenho corretamente, tá? Então, aqui, a nossa janela, ela está com 2 metros, né? Então, se ela tiver, por exemplo, 80 centímetros de altura, se ela tiver 80 centímetros de altura, então eu posso manter uma abertura dessa, né? Porque eu vou ter mais de 1,20 m. Mas se eu não tiver isso, se eu não mantiver uma abertura dessa, eu não vou conseguir aprovar meu projeto na prefeitura, certo? Então, Professor, oi. esse cálculo é só da janela ou a porta influencia nessa área também? A porta influencia, a porta influencia. Por quê? Porque ela também, se ela promover iluminação, né? Se ela estiver vindo de fora, tá? Então aí eu tenho que contabilizar também essa abertura, né? Porta interna não contabiliza, porta externa contabiliza, Ah, beleza. tá? Deixa eu ver aqui só mais uma coisa importante para falar para vocês. Minha cota ficou enorme aqui do nada. A gente vê isso. Pessoal, uma outra coisa agora. Isso já vem da aula passada. Então, aqui, ó, vamos supor que eu tenha. Que essa aqui seja a minha casa inteira. Se eu estou num empreendimento, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, existe uma exigência que tem que ter pelo menos 1 metro de calçada em volta da casa inteira, né? Então, em volta dessa casa aqui, eu vou ter que fazer a projeção da calçada, certo? Então, como que eu vou fazer essa projeção da calçada? Linhas, né? No nosso caso aqui, a calçada vai ser a linha marrom. Então, eu vou criar a minha linha em volta da minha calçada. Como que vai ser? Como eu vou fazer para criar? Offset. Então, eu dou um offset, enter, de quantos metros? No mínimo 1 metro, né? Então, aí, ó, 1 metro. Daqui para cá. Aí, eu vou pegar do outro lado, ó, daqui para cá. Daqui para cá e daqui para cá, certo? Aí, eu vou precisar fazer o quê? Juntar essas linhas, por quê? Porque elas têm que formar um módulo só. Como que eu junto duas linhas assim que estão distantes? Um comando que facilita isso é o fillet, que é o F. Então, eu dou um F, Enter. Aí, eu clico nas duas linhas que eu quero juntar. Ó, tá? Qual que é a premissa que eu tenho que ter? Essas linhas vão se cruzar? Então, essa linha está na vertical, essa linha está na horizontal, então elas vão se cruzar. Agora, duas linhas paralelas, elas se cruzam? Não. Então, esse comando não vai funcionar. Se eu fizer um fillet em duas retas paralelas, ó, então essa reta e essa reta aqui, elas não vão se cruzar, certo? Então, aí ela não desenha. Se elas estiverem mais próximas, o desenho que ela vai formar é um círculo aqui, ó. Então, elas vão se ligar dessa forma, mas não é assim que eu quero ligar. Então, vai lá, ó, fillet, e eu clico aqui, ó. Dou um F, Enter. Daí, de novo, F, Enter. F, Enter. Certo? E aí eu faço o quê? Seleciono todas as linhas e coloco o meu layer aqui de calçada, certo? E aí eu consigo deixar aqui destacado que essa é a minha calçada, tá? Pessoal, uma outra coisa, projeção de telhado. Eu preciso colocar a projeção do telhado em volta da minha casa, né? Então, o que é a projeção do telhado? É uma linha pontilhada. Como é a projeção, é uma linha pontilhada, ainda não é a planta de telhado, né? Então, aí o que eu faço? Faço uma linha em volta da casa inteira de novo, com a projeção do telhado. Então, eu dou um L e Enter.
L não, um offset, enter. Qual que vai ser a projeção do telhado? Aí é nosso critério, vai de 50 a 70 centímetros. Eu vou colocar aqui uma distância de 60 centímetros, né? Aí eu coloco aqui, ó, em volta dos meus 4 lados de parede, né? E dou aqui, ó, F, Enter. E junto aqui, ó, Fillet, Enter. Pessoal, uma outra coisa. Se eu ativo um comando, em vez de eu ficar apertando Enter, eu posso apertar o botão esquerdo do mouse, o botão direito do mouse. Tá? Então, se eu dou um Line Enter, eu posso colocar Line e apertar o botão direito do mouse, que ele também ativa o comando, tá? Então, aqui, ó, já está quase certa a minha projeção, só falta ela ser pontilhada. Então, eu seleciono primeiro e coloco aqui, ó, a cor do telhado, então laranjado. Agora, eu preciso pontilhar essa minha linha. Então, eu vou ter que vir aqui nas propriedades dessa linha, ó, Properties, e eu vou escolher uma linha pontilhada, tá? Então, aí eu escolho qualquer uma delas. Se eu não tiver nenhuma opção aqui, ó, nesse menuzinho, eu venho aqui para escolher uma outra linha, e aí eu vou ter que fazer o quê? Carregar algumas delas. Então, vem aqui, ó, em Load, eu já tenho algumas linhas prontas, então vou escolher essa segunda aqui, ó, escolhi, ela já está aqui liberada para eu usar. Aí eu clico em cima, tá? Aí eu vou selecionar a linha que eu quero pontilhar, venho aqui em propriedades e aqui está a minha linha disponível. Ah, mas não mudou. Então eu vou precisar fazer o quê? Mudar a escala da minha linha. Eu clico aqui, ó, nessa setinha do canto. Em vez de eu deixar aqui, ó, se a gente reparar, aumentar um pouquinho o quadro, esse recurso aqui é o Line Type Scale, então é a escala da linha. Então eu tenho que diminuir a escala para ela aparecer o meu pontilhado. Então aí quando eu diminuo, ó, aparece o pontilhado. E aí eu sei que essa é a projeção do telhado, certo? Pessoal, mas... Onde vai mesmo? Oi. Pode Ó, Posso. Propriedades. Aí eu venho aqui no cantinho, ó. Nessa flechinha do cantinho. Certo. Certo? E aperto nela. Aí aparece todas as propriedades da minha linha. Ó, a cor, se ela tá com layer, qual layer é, o tipo de linha que é, a escala, certo? E assim vai. Mais uma coisa super importante, pessoal. Depois que eu tenho pronto a projeção do telhado, a calçada, aí o que eu tenho a opção aqui, ó? Primeiro, eu vou colocar aqui esse meu móvel com o layout de móvel, né? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Então, ó, meu layout de móvel. Tá. Ah, mas eu quero fazer agora, ver minha planta sem os móveis. Então, eu venho aqui na luzinha, ó, desativo essa camada e aí eu tenho minha planta sem os móveis, certo? Aí eu quero fazer o quê? Agora eu quero dar nome para o meu cômodo. Então, o que significa esse dar nome para os cômodos? Colocar que tipo de cômodo é, qual é a área dele, qual é o nível dele em relação ao atestado da minha casa, que é o nível 0. O que é atestado? É a frente, né? Então, meu nível 0 é lá na calçada. Aí, a partir disso, ou eu tenho elevação, ou eu mantenho no nível 0, ou eu tenho uma depressão. Então, aí eu tenho que colocar esses níveis também, né? E eu tenho que colocar o tipo de acabamento do piso, certo? Então, vamos lá para a nossa outra planta exemplo. Vocês estão enxergando essa planta exemplo, né? Sim. Então, beleza.
Então, ó, o que eu tenho aqui, ó? Essa aqui é a layout. Por quê? Porque ela me indica os móveis. Essa aqui, ó, é a minha planta, que é o projeto legal. O que significa aqui, ó? Tá vendo? Eu tenho aqui um dormitório de 11,55 metros quadrados com piso cerâmico, certo? Qual que é o nível dele? 615,1. Então, significa que ele está a 615, provavelmente, milímetros da minha frente, certo? Então, aí eu vou colocar todas essas informações lá, tá? Então, ó, dormitório, 11,55, piso cerâmico e altura do nível. Eu vou levar esse símbolo da altura do nível copiado para lá. Por quê? Para não precisar ficar construindo ele. Tá? Então, estou trazendo essas informações para essa informação de nível para cá, ó, tá? Isso aqui vocês também podem utilizar já pronto. Mas eu preciso escrever. Como que eu vou escrever? Para inserir um texto é só clicar aqui, ó, no A. Aí eu escrevo, eu coloco aqui o local onde eu quero escrever e escrevo. Esse aqui é minha sala, certo? E aí eu clico para fora. Nossa, mas ficou muito grande. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou reduzir essa minha escala do texto. Certo? Aí eu posso ter algumas opções para fazer isso. Ou eu venho aqui, ó, deixa eu fazer o caminho de novo. Annotation, que é onde eu vou mexer na minha cota, no meu texto. Aí eu clico aqui, ó, nesse Azinho, né, deixo no Standard e venho aqui, ó, Manage Text Styles. O que significa isso? Eu vou gerenciar os tipos de letra que eu tenho, tá? Aí, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que criar a minha linha com uma altura menor, certo? Calma lá. Então, eu venho aqui, Annotation, aqui na linha, no primeiro, vou gerenciar. Certo. Peguei ela e vou criar uma nova, ó. Então, estou criando uma nova letra. Eu vou colocar aqui, exemplo. E dou um OK. Aí eu vou deixar aqui como Arial, ou eu vou escolher um outro tipo de linha, de letra, o que eu quiser. Eu vou colocar aqui uma letra Century Gothic. É o tipo regular, aí eu posso escolher aqui itálico, negrito, regular, tanto faz, certo? Aí eu vou colocar aqui o tamanho do meu texto, certo? Qual que vai ser a altura do texto que eu vou querer? Geralmente, ela tem aí cerca de 5 milímetros, por aí, tá? Então, daí eu coloco aqui 5 e dou um OK. Vou aplicar. Fecho. Aí eu venho aqui no meu texto, anotação, e eu vou escolher essa linha que eu criei, que é exemplo. Tá, então aí, ó, aqui ela tá com 5, só que é o 5 de 5 metros, né? E não é isso que eu quero. Então, eu vou ter que colocar lá, aqui, ó, eu venho de novo, Annotation, abro aqui, vou gerenciar os estilos de linha. Aí eu clico aqui no exemplo e eu quero alterar isso aqui. Na verdade, ela tem que ter, então, 0,5 de altura. 0,5. E aplico e fecho. Ah lá. Ainda tá muito grande, ó, pro meu desenho. Se eu medir aqui, ó, a altura dela mais ou menos, tá dando, o 0,5. Isso daria, na minha planta, se ela fosse uma escala 1 para 100, 5 centímetros de altura de texto.
Então, é muito grande. Vamos deixar com no máximo 1 centímetro. Então, a gente vem aqui. Gerenciar estilos de texto. E eu coloco aqui, então, ó, ponto 1 de 1 centímetro. E aplicar. Aí eu venho aqui. Seleciono aqui, ó, para ela atualizar. Aí agora sim, tá de um tamanho bom. E aí eu venho, deixo aqui no meu layer 0 para poder escrever. Então aqui é a minha sala. Tá. Agora ela tem quantos centímetros de... Ela tem quantos metros quadrados de área? Aí eu vou ensinar mais um comando para vocês, que é o comando área. Então eu escrevo área, ó, escrevi no meu teclado, área, e dou um Enter. Aí eu vou selecionar os 4 cantos. 4 pode ter mais cantos, né? Mas, ó, tô clicando, só clicando e soltando, em cima dos 4 cantos, até pegar a área inteira que eu quero, né? Então, ela finaliza aqui. Quando finaliza, eu dou um Enter, e aí ela aparece aqui, ó, embaixo. Área 12,11, perímetro 13,96. E aí some. Então eu tenho que fazer aqui, ó, área, dou um Enter. Clico nos 4 pontos que eu tenho aqui do meu desenho e dou um Enter. Ah lá, 12,11. Então aí eu vou usar isso para eu escrever, continuar escrevendo meu texto, tá? Então aqui, ó, daí eu coloco área 12,11 metros quadrados. Tá vendo aqui, ó, soltei. Tá da corzinha, eu vou ter que mudar essa cor. Pessoal, ó, seguinte. Tem que lembrar aqui, ó, de mudar o layer, tá? Aí, ó, o que que vai acontecer? Tá vendo que ficou aqui 12,11 metros quadrados embaixo? É só eu puxar essa setinha aqui pro lado, ó, que ela me dá mais espaço para escrever, certo? Então também é uma opção. Só que tá vendo aqui, ó, que eu não quero que o tamanho da letra do, do cômodo fique do tamanho da área. Eu quero que a área fique um pouco menor. Então aí eu posso diminuir o tamanho do texto. Como que eu vou fazer para diminuir o tamanho do texto? Eu vou ter que criar um novo, tá? Por quê? Porque daí eu vou só clicar em cima dele, ele já vai me dar um estilo certo. Então eu venho aqui, ó, e crio um novo. Então eu vou colocar aqui exemplo 2. Tá? Então esse é o exemplo 2. Como eu cliquei um novo a partir do exemplo que eu já tinha, eu já estou com a mesma letra. Eu só vou alterar o tamanho. Então eu vou colocar, em vez de 1 centímetro, para ela ter 6 centímetros no meu desenho. Né? 6 centímetros no desenho real, né? Então, ó, eu vou clicar aqui, selecionei. A minha letra agora não é mais a exemplo. Eu quero a exemplo 2, ó. Então eu clico aqui, ó, exemplo 2. Então aí ela já ficou menorzinha, tá? Então, ó, o que mais que a gente precisa de informação? O piso e o nível. Então eu venho aqui, ó. Aí agora é só eu continuar escrevendo aqui mesmo, ó. Dou um Enter e escrevo piso cerâmico. Na minha sala vai ter piso cerâmico. Certo? E aí eu vou fazer o quê?
eu vou centralizar, certo? Pessoal, uma outra coisa. Só deixa eu colocar aqui, ó. Tá. Então, agora, vocês viram que eu criei um exemplo, uma letra para fazer pequeno e para fazer grande. Ah, mas dá muito trabalho. Dá trabalho. Só que daí, pelo menos, já fica configurado. Ah, mas eu não quero fazer assim. Eu quero mudar o tamanho da letra de uma forma mais prática. Então, você escreve, clica 2 vezes, aí vai aparecer esse menu aqui, ó, que apareceu. Aí é só eu selecionar, e aí eu venho aqui, ó, no tamanho e coloco do tamanho que eu quiser. Então, 0,8. Então, olha lá, aumentou. Ah, não, ficou muito grande. Então, 0,6 mesmo, certo? Ah, mas a sala podia ser um pouco maior. Então, eu venho aqui no texto da sala, clico 2 vezes, aí vai aparecer esse menu, e aí eu coloco 0,12, por exemplo. Então, ele está com 1,2 centímetros no desenho. Pessoal, o que significa esse 1,2 centímetros que eu estou falando? Quando eu imprimir o meu desenho, se eu pegar uma régua e medir a altura da minha letra, vai ter 1,2 centímetros. Então, para vocês terem uma ideia de que tamanho fica, é só pegar uma régua e observar que tamanho que é uma letra de 1,2 centímetros, uma letra enorme. Então, por isso que eu falei, tá grande, né? Então, aí eu posso trabalhar com letras menores. As cotas, para vocês terem uma ideia, elas têm mais ou menos 3 milímetros de altura, né? Então é bem pequeno. E mesmo assim fica um tamanho bom já. Deixa eu colocar aqui. 0,8 e aqui eu vou colocar 0,05. Tá. Aí, pessoal, o que é legal? Centralizar isso no meio do meu cômodo, tá? Para o desenho ficar bonito. Então, eu venho, seleciono os 4, dou um M de Move e movimento aonde eu quiser. Eu vou tentar achar o centro aqui, ó. Tá? Então, deixa eu só centralizar. Certo? E aí falta eu colocar o nível da minha sala, né? Então aí eu coloco, posiciono aqui o nível mais ou menos no local onde eu quiser, e aí eu vou escrever mais um textinho. Vou escrever um texto com a letra maior. Então eu venho, lembra aqui annotation, no primeiro eu vou escolher qual tipo de letra? A exemplo só. Então eu clico, aí agora eu clico ali no azinho, já está selecionado o tipo de letra que eu quero, e aí eu escrevo. Ah, tá em qual altura meu nível? Tá uma altura de, vamos colocar aí, 15 centímetros em relação à ao meu nível zero. Então, 0,15, que é em metros, né? Pessoal, se eu estiver trabalhando com tudo em metros, é melhor colocar o meu nível em metro também. Senão eu vou acabar confundindo. Se eu quiser colocar em centímetros, eu tenho que colocar 0. Então, se eu quiser trabalhar em centímetros, eu coloco 15 centímetros, certo? Para deixar claro aí para a pessoa. Fica muito grande essa letra, né? Certo? Pessoal, aí, ó, vamos aproximar. E pronto.
certo? Então, daí aqui eu já dei nome para minha sala, tá? Deixa eu pensar o que mais que eu posso falar para vocês já. Pessoal, ó, acho que a gente já tem bastante informação para hoje, né? Então, o que que eu vou querer de vocês? Que vocês façam no projeto de vocês isso que a gente fez até aqui, certo? Na verdade, vou passar mais uma coisinha, que vai ser o nosso telhado, né? Então, aqui eu tenho a projeção do telhado, né? Só que eu não posso fazer só a projeção do telhado. Eu tenho que ter também a planta de telhado. Então, se a gente for olhar lá no nosso exemplo, ó, como que tá essa planta de telhado aqui, ó? Tá vendo? O que que é a minha planta de telhado? Nesse caso, eu tenho um telhado que é uma platibanda, então é um telhado escondido. Então, ele colocou aqui, ó, a platibanda, o desenho da platibanda, que é essa parede. Aqui ele tem o desenho da calha, certo? Né? Aí ele colocou também que tem que ter o rufo. E ele desenhou aqui a telha metálica com uma inclinação de 8%. Né? Se for uma telha cerâmica, é 30% a inclinação. A altura da platibanda, ó, é 1 metro de altura. Essa setinha indica o caimento do meu telhado. Então, quer dizer que essa água aqui, ó, ela está caindo para cá. Essa água aqui está caindo para cá. E assim vai. Professor, só uma pergunta. Pode perguntar. Essa aula de hoje você vai postar lá no AVA para a gente assistir depois e tirar as dúvidas? Vou postar. Estou gravando, daí eu posto. Beleza, Só obrigado. que, mas mesmo assim, ó, eu vou ficar online aqui durante a aula para vocês irem fazendo e assim que surgir dúvida pode ir perguntando. Ah, sim. Beleza? Eu vou relembrando, assim, tá? Então é o seguinte, vamos fazer o nosso telhado, certo? Então, como que a gente faz o telhado? Primeiro de tudo, a gente copia tudo que a gente tem aqui para o lado. Por quê? Para ter duas plantas, né? Uma planta do telhado e uma planta da minha planta baixa normal, certo? Então, eu vou fazer o quê? Copy, que é o copiar, certo? Aí eu vou pegar aqui o meu ponto de referência e copio para o lado, tá? Então, ó, tá copiado. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, para fazer a planta de telhado. Eu vou tirar tudo o que eu tenho dentro aqui, ó, das minhas 4 linhas que são internas, né? Ó. Tudo que eu tenho dentro eu tiro. Por quê? Porque agora para mim não importa o que tem dentro, vai estar, o que importa é o telhado, né? Então aí, ó, essas linhas aqui, que são aqui, ó, da janela, eu vou fazer só 4 linhas que vai formar o meu retângulo que representa a parte externa da minha sala. Né? Então, aí eu vou fazer o fillet aqui, ó, para juntar essas 4 linhas. Tá? E agora, essa linha de telhado aqui, ó, que antes era pontilhada, ela não é mais pontilhada. Ela vai ser uma linha contínua. Por quê? Porque agora é o que eu estou enxergando, é o telhado. E quem que vai ser a minha projeção? A minha projeção vai ser a linha da parede. Então, é ela que eu tenho que pontilhar. Certo? Ah, mas não ficou pontilhado. Então, eu venho aqui na setinha do lado e mudo a escala da minha linha. Então, ó, ponto 1. Ah, ficou muito grande. Então, eu coloco ponto 0,1. Aí, ficou perfeito. Então, aí eu venho, saio aqui desse quadrinho, fecho. E aí, eu vou ter que fazer a divisão das minhas águas. Né? O que é uma água de um telhado? Então, é uma inclinação. Então, se é um telhado de uma água só, ele vai ter todo o telhado caindo para um lado só. Se é 2 águas, vou ter todo o telhado caindo para os 2 lados. Se são 4 águas, eu vou ter para os 4 lados. Eu posso ter 3 águas? Posso ter 3 águas, certo? Então, se for 2 águas, fica simples, né? É só eu fazer uma linha
central aqui, ó, indicando a metade do meu telhado, né? E aí depois eu faço a flechinha, né? De uma para um lado e outra para o outro. Mas esse tipo de desenho a gente nem precisa ensinar, porque é muito fácil. Mas e quando eu tenho 4 águas? Aí tem um segredinho. Por quê? Quando eu tenho 4 águas, eu vou ter 4 triângulos aqui, 4 desenhos próximos de um triângulo, né? Só que esse triângulo não é um triângulo qualquer, porque aqui na ponta ele tem que ter 45 graus, ó. Então aqui ele tem que ter uma linha. Aqui, ó, ele tem que ter uma linha de 45 graus. Como que eu faço, então, para desenhar essa linha de 45 graus? Então, ó, escolhi o layer de telhado. O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha de 1 metro para cá. Ó, 1 metro para cá e 1 metro para cá, certo? E vou fechar esse triângulo. Vocês perceberam que eu criei, então, ó, um meio quadrado, né? Então, ó, 1 metro para cá, 1 metro para cá. Por quê? Porque aqui, ó, esse ângulo tem 45 graus, que vai ser metade do ângulo de 90. Se eu andei 1, vim 1, eu só posso ter tido um ângulo de 45 graus aqui, certo? Então, aí eu criei o quê? Uma linha inclinada de 45 graus. O que que eu faço? As duas linhas de referência que eu criei, eu vou lá e excluo, certo? Aí eu faço a mesma coisa nos 4 cantos, ó. 1 metro, 1 metro, e fecho aqui. E aí eu vou lá e excluo as minhas linhas de referência. Aí eu crio lá no meu outro canto. 1 metro, 1 metro. E fecho lá, ó. Aí eu dou um delete e um delete nas linhas de referência que eu criei. Aí aqui eu venho e faço, ó, 1 metro, 1 metro e fechei. Certo? Aí tá vendo que eu tenho as 4 linhas começadas? Elas têm que se encontrar, né? Só que não necessariamente elas vão se encontrar todas no centro, porque não é um quadrado. É um retângulo, né? É 4 por 3,5. É quase um quadrado, mas não é. Então, aí eu vou usar o fillet, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, fillet e fillet, certo? Então, elas se encontraram. Aí, mais um fillet. Aqui, esse com esse, certo? Então, ó, como ficou minha água? Ficou uma para cá, uma para cá, aí eu tenho uma para cá e uma para cá. Faltou desenhar a linha de divisão aqui do meio, ó. Então, aí eu venho e faço essa divisão. Terminou. Olha só o meu telhado feito. Agora, o que que falta eu indicar? A minha flechinha de caída, né? Então, aí eu posso fazer uma setinha do jeito que eu quiser, né? Então, eu vou criar aqui, ó, uma setinha mais simples. Vou colocar ela branquinha. E aí eu centralizo ela, tá? Ó, vou criar uma linha de referência aqui, ó, no centro, para eu conseguir centralizar ela, ó. Então, seleciono ela, dou um move, pego aqui a referência do triângulo, coloquei ela no meio, certo? E aí eu copio ela para os meus 4 cantos. Como que eu vou copiar ela? Ou eu posso copiar espelhando, né? Então, lembra o MI, que é o Mirror? Então, ó, dou um Enter, aí eu seleciono os objetos que eu quero espelhar, dou um Enter novamente, seleciono a minha linha que vai ser, o meu ponto que vai ser a minha linha de simetria, e venho para o lado aqui e dou um Enter. Ah lá, ó, coloquei um desenho igual para os dois. Aí agora eu vou ter que fazer o quê? O mesmo usando o copy. Então, eu vou copiar para ter um retângulo igual aqui, ó, um triângulo igual. Só que eu vou ter que girar ele 90 graus.
Então, eu uso o Rotate. Então, ó, seleciono, dou um Enter, clico em uma referência, eu quero girar ele 90 graus, né? Daí eu vou só mover ele para o local onde ele tem que estar aqui, ó. E aí agora eu dou um Mirror, MI, seleciono quais são as linhas que eu quero copiar, que são essas, dou um Enter, venho aqui, ó, no centro, que é o meu ponto de referência, onde vai ser meu eixo de simetria, e dou um Enter. Pronto, eu tenho agora o meu telhado criado, indicando as 4 águas. Certo? Pessoal, então, ó, é isso que vocês vão ter que fazer agora, tá? Então, aí, para a planta que vocês estão desenvolvendo, tá? Vocês não precisam desligar a sala, certo? Porque eu vou ficar online aqui para eventuais dúvidas que surgirem, tá bom? Eu só vou finalizar a gravação aqui para garantir que a gente consiga gravar tudo isso que a gente já fez. Eu vou sair da sala rapidinho e eu retorno para tirar dúvida de vocês, certo? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta para fazer. Tá, pode perguntar. Quem que vai perguntar? Fala o nome. É Leonardo. Tá, pode falar. A questão dos layers. Tem padrão de cor, de linha? Ó, não existe um padrão. Você pode criar o seu padrão. Espessura de linha até segue-se um certo padrão. Mas para nós aqui, por enquanto, isso não vai importar. Mas questão de cor, então eu escolho as minhas cores. Você escolhe. Beleza. Beleza? Professor, Oi. as paredes, geralmente, a espessura é 13 ou é 15? 13. É assim, ó. O que acontece? O AutoCAD ensinava que era 15. Então, o pessoal até ensina que é 15. Mas, se a gente pensar, qual é a espessura de uma parede real? É 13 centímetros, porque isso numa residência, né? Uma residência, uma casa térrea. Por quê? Porque eu tenho blocos, pelo menos na nossa região, que são de 9 centímetros de espessura, né? E qual que é o reboco que a gente tem que fazer? De 1,5 a 2,5 centímetros, né? Então, considerando que ele vai ter 2,5, que já é além do que ele deveria ter, ele vai ter 2,5 de um lado, 2,5 de outro. Então, se eu fizer 9 mais 2,5 mais 2,5, eu tenho uma parede de 13 centímetros, né? Então, 2 centímetros, não faz tanta diferença. Mas faz, na verdade. Por quê? Se eu for fazer, por exemplo, uma bancada de banheiro, né? Aí eu vou medir a minha bancada de banheiro pelo meu projeto. Então, no projeto, vai ter que estar constando um tamanho real, o tamanho real da minha bancada, né? Porque é para isso que a gente trabalha, né? Para a gente conseguir fazer um projeto mais próximo possível do real. Então, se a gente faz parede de 15 centímetros, a gente acaba perdendo espaço, a gente acaba, enfim, ela foge um pouquinho da realidade. Então, por isso que a gente trabalha com parede de 13 quando a casa é térrea. Mas eu vou fazer minha casa de bloco deitado. Então, aí tudo bem. Aí você pode fazer diferente. Só que se eu for fazer bloco deitado, minha parede tem que ter 17 centímetros de espessura. Porque ele deitado, ele vai ter 14 centímetros de espessura de bloco, mais 5 centímetros de reboco, né? Considerando 2,5 de cada lado. Certo? Então, é assim que a gente pensa, né? Então, a regra vai ser a seguinte: siga aquilo que é o seu projeto, entendeu? Então, vou usar um bloco diferente. Então, faz o desenho da forma como você vai fazer o seu bloco. Quanto mais próximo da realidade, melhor. Entendi. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, ó, eu vou desligar aqui para finalizar a gravação, para a gente não perder essa parte, para depois eu deixar disponível para vocês. E já eu volto. Tá? Então, parar a gravação.